eu peço para vocês clicarem aí no joinha e se inscrever no canal, que vai ter muito conteúdo, assim como esse de hoje. Eu me esforço para passar conteúdo para vocês, porque eu acho que por vídeo a gente aprende mais rápido e ter um conteúdo na internet gratuito e bom faz todo sentido para quem está pesquisando na área. Então, quais são as ferramentas que a gente trabalha, né? A gente trabalha com inúmeras ferramentas, viu, gente? Não são só essas, não. Mas é interessante a gente falar o que que a biblioteconomia, a arqueologia e a ciência da informação têm em comum e que a gente pode trabalhar e utilizar das ferramentas. Então, essas ferramentas que eu vou falar hoje são importantes para a ciência da informação, tanto para a biblioteconomia quanto para a arqueologia. E vamos falar sobre glossário, taxonomia, mapa conceitual, sistema de classificação, tesauro e ontologia. Bom, o que que eu peguei um exemplo, né? Um exemplo que foi dado de um trabalho de uma disciplina do mestrado que eu faço. E eu peguei um artigo, a gente pegou um artigo, né? Foi eu e mais uma colega que fez o trabalho. E a gente pegou um artigo que foi o artigo Contexto Digital e Tratamento da Informação, do autor Eduardo Vence Dias. Esse resumo aí a gente que fez, né, só para explicar o que é o artigo. Né, o artigo ele menciona a importância da biblioteca digital sem abrir mão das bibliotecas tradicionais e que a digital deve mergulhar em alguns pontos que a biblioteca tradicional tem, né? Umas ferramentas que a biblioteca tradicional tem há muitos anos, né? Assim, a biblioteconomia existe tem mais de 60 anos. É uma ciência consolidada. A ciência da informação nem tanto, mas a biblioteconomia é muito consolidada. A arqueologia um pouco também. Então, o que que vem levando em consideração, né, essa importância tradicional para digital? É a criação, a organização, a manutenção de conjuntos de estoques de informação, seleção, organização, tratamento, análise de consulta, desenvolvimento de estratégias de busca, realização de buscas e disseminação. Então, ele fala do contexto digital em suma, né? E da importância da biblioteca digital. E ele traz alguns assuntos que vocês vão ver, eu apliquei cada ferramenta dessa, a gente aplicou nesse artigo como um todo, para que a gente conheça qual que é a diferença entre uma metodologia e outra, que vocês vão ver logo logo. Bom, o que é o glossário? O glossário é um recurso que consiste em uma lista de termos técnicos, jargões ou palavras-chave específicas de um determinado campo de estudo ou área de conhecimento. O glossário é geralmente acompanhado por definições claras, concisas para cada termo listado, visando esclarecer seu significado e o uso dentro do contexto de ciência e informação. A gente usou para fazer esse glossário desses artigos o Word e um software que chama Tesa. E o que que a gente, como que a gente aplica o glossário no dia a dia? O glossário a gente trabalha com documentos acadêmicos fazendo glossário para dar um entendimento melhor para quem não é da área. Por exemplo, ler um documento de uma área específica. Por exemplo, eu que sou da área de ciência da informação, ler um documento da área de química. Se eu tiver um glossário ali, eu vou saber os termos técnicos para conseguir ler o texto. Documentos profissionais, manuais, em instituições, em organizações privadas, né? Site, blog, livro, e-book, apresentações, palestra. A escolha depende do contexto. Então, o glossário ele pega os termos de um conceito, de um contexto específico e detalha os termos, né? Coloca a definição do termo de acordo com o contexto. E aí a gente fez, né, um glossário, a gente coletou desse artigo 70 termos encontrados como importantes, colocamos em ordem alfabética e colocamos também o conceito de acordo com o que o texto fala. Eu não vou pegar, por exemplo, um contexto de informação, da ciência da informação, né, lendo um artigo da ciência da informação, contexto de informação é um.
Quando eu vou ler o contexto, um artigo, por exemplo, da biologia, o contexto de informação é outro. Então, a gente pegou aí e fez um glossário. Então, é esse aí, glossário. É muito importante a gente falar que o glossário ele dá um entendimento muito grande da área, ajuda mesmo para quem lê o texto e tenta compreender, ajuda a compreender o texto. Então, também foi usado o software Tesa, que eu vou mostrar depois para vocês. E aí a gente teve a taxonomia, outra ferramenta. A taxonomia surgiu nas ciências das leis, classificando as formas vivas por extensão, ciência das leis da classificação. A taxonomia ela é muito usada na ontologia, na inteligência artificial, é entendido como classificação de elementos de variadas da natureza, ou seja, eu vou identar ali aquele contexto agrupando. Então, tem algumas outras técnicas para fazer a taxonomia, hierárquica, gênero, de espécie, etc. Todo, parte, e outros tipos de técnicas para fazer a taxonomia. Então, a gente fez a taxonomia, né, no Word, e a gente tem alguns exemplos de uso da taxonomia. Na biologia, ela é usada para classificar seres vivos, reinos, né, animais. Você pode trazer o trabalho para a área de categorizar e organizar o conhecimento. A gente tem um vídeo no meu canal. Tem um vídeo que fala sobre a classificação, né, a taxonomia e sobre a documento de engenharia, né? E também você usa a taxonomia para criar pastas e subpastas. Por exemplo, eu vou ter uma pasta aqui de recursos humanos, eu vou ter aqui dentro documentos pessoais dos funcionários, e aí dentro dos documentos pessoais do funcionário, eu vou ter ele por nome de funcionário, por exemplo. Se é uma taxonomia, uma indentação. Ela é usada no marketing para segmentar o consumidor, no e-commerce usada para separar produtos disponíveis de forma hierárquica, na arquitetura de um site, né? Por exemplo, na organização ali dos tópicos de navegação do site, na organização de um arquivo, na geologia para organizar rochas, né? Também igual a biologia como classificação de seres vivos. Na geologia também se classifica as rochas, os tipos de rochas e etc. Então, nós fizemos essa de acordo com o artigo, né, com o contexto. Nós fizemos, que é só uma parte, tá, gente, da taxonomia que foi criada. Tá vendo ali que ela é uma coisa dentro da outra, agrupada? E atribui classes, um dentro do outro. Por exemplo, biblioteca digital está dentro de contexto digital. E aí depois nós fizemos o mapa conceitual. Gente, esse mapa conceitual é magnífico. A professora minha, Gersina, ela é uma das primeiras que levou o mapa conceitual para ciência da informação. E ele é interessante porque você consegue ver o conceito, o conteúdo daquela informação. E o que é um mapa conceitual? É uma representação gráfica das relações entre conceitos e ideias em um determinado domínio do conhecimento. Ele é utilizado para organizar e visualizar a estrutura do conhecimento, ajudando a identificar os principais conceitos e suas interconexões. A gente usou o software CMap Cloud. E para que a gente usa o mapa conceitual? O mapa conceitual ele é utilizado na aprendizagem para compreender e organizar as informações de diferentes disciplinas, podendo ver suas interações para projetar projetos no meio acadêmico ou profissional, visualizar a estrutura de um projeto, visualizar um problema ali, conseguir elencar as etapas e o acompanhamento ali do problema, a representação da informação evidenciando conceitos chaves que torna a comunicação mais clara.
E esse é o exemplo, né, o mapa conceitual do artigo. Vocês verem ali, ó, que o artigo ele usa biblioteca, aí dentro de biblioteca, deixa eu pegar o mouse aqui, tem um contexto digital, que a web favorece o contexto digital, e o contexto digital, a biblioteca faz uso do contexto digital. Então, ela funciona com base em tecnologia que permite automação dos processos, que inclui sistema de recuperação da informação. E sistema de recuperação de informação desenvolve recuperação da informação, que utiliza indexação, classificação, catalogação, inclui linguagem natural, vocabulário controlado, CDD, tesauro, linguagem controlada são tipos de vocabulário controlado. Por exemplo, aqui indo por essa linha aqui, ó, a ciência da informação se relaciona com a biblioteca, e na ciência da informação tem como pesquisadores, esses pesquisadores aqui são as entidades, a gente vai ver logo na ontologia, essas entidades aqui, elas são do artigo, são pessoas, são autores que o artigo referenciou. E aí a gente vem para cá, ó, a ciência da informação, ela facilita o acesso da informação, usuários necessitam de informação, usuários necessitam de informação científica, informação técnica, informação digital, informações especializadas. Então, usuários fazem uso de papel, né, de documento eletrônico e documento físico também, que seria, no caso, os livros, no contexto da biblioteca. Então, esse que está em cima está a biblioteca digital, perto de outros tipos de biblioteca que existem. Então, esse mapa conceitual, ele trouxe a essência do artigo, né? A gente pode ver que ele trouxe a essência do artigo e esses conceitos, esses verbos, né, aqui, ó, eles fazem um elo, uma ligação. Por exemplo, esse pesquisador revela o contexto digital dentro do artigo e etc. E nós temos sistemas de classificação. Sistema de classificação é um mapa completo de qualquer área do conhecimento, mostrando o conceito e suas relações. A gente fez um sistema de classificação ali no código do documento de engenharia, no outro vídeo que eu fiz. E a gente utilizou o software dessa vez. Como que a gente aplica isso? Qual área? Como que a gente aplica o sistema de classificação? Na análise de sentimento, como feedback de clientes, na computação pode usar em redes sociais, filtragem de spam, diagnóstico médico. Hoje em dia a gente sabe que até mesmo o diagnóstico médico ele pode ser feito, né, por um médico através de um sistema de classificação. Ele vai elencando o que a pessoa tem, quais são os sintomas e que consegue chegar a um diagnóstico. Na computação tem reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, recomendações de produtos. Tem na biblioteconomia CDD, classificação de decimal de Dewey, que é a classificação do livro na biblioteca, aquele código ali que tem na biblioteca. Então, a gente criou um sistema de classificação, que é esse aqui, ó, ele dá ao termo um caráter único. Só esse termo aqui, ó, que tem esse número. Esse número sozinho, ele não vai se repetir nos demais. Um é só nesse aqui. Então, dá a ele o caráter único dentro de um universo. E temos o tesauros agora. O tesauro é uma seleção de termos baseada em conceitos, na qual define o termo geral de maior abrangência em sua relação com termos mais específicos, que representam os conceitos menores. Então, o tesauro é uma lista de termos, né? A gente, por exemplo, eu posso usar, por exemplo, ser angelical na minha indexação dentro de um software, sendo que esse ser angelical eu não posso usar esse termo, porque facilita a busca se tiver só anjo. Então, o tesauro vai falar assim: tem que usar, ao invés de usar ser angelical, usar anjo, por exemplo. E aí, a gente fez um software Word e depois passamos para o software próprio de tesauro, que é o Tesa. Esse tesauro é uma linguagem controlada utilizada para indexar
conteúdos eletrônicos. E o Tesouro, ele é muito usado em locais que tem um banco de dados, um local que tem muita informação, né, muito documento, um local que tem muita informação, muito documento para conseguir recuperar e que precisa de ter uma busca precisa, sem revogação. E aí, onde que a gente usa? Para encontrar palavras em especial nas alternativas, pode ser aplicado na base de conhecimentos para recuperar documentos eletrônicos, nos estudos de pesquisa disponíveis em sites, né? Tradução, por exemplo, um tesauro pode ajudar a encontrar a palavra mais apropriada no idioma de destino, especialmente quando não há tradução direta. Alguns sites, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais utiliza o Tesauro para localizar legislações específicas, né? E quando se cria uma legislação, se envia para o setor de documentação e informação, esse setor vai classificar, vai indexar de acordo com as palavras do Tesauro. São termos definidos para poder indexar o conceito. E é interessante, por exemplo, se você buscar dentro da Assembleia Legislativa a Lei Maria da Penha, ela não vai estar, dentro da lei, não vai estar com esse nome. Ela tem a lei lá, sei lá, eu esqueci o número dela, mas ela tem um número lá. Então, o Tesauro, ele faz com que você busque Lei Maria da Penha e consiga localizar um texto que não tenha essa palavra propriamente dita. Então, esse foi o resultado do Tesauro aplicado dentro do software Tesa. Primeiro nós fizemos no Word. Aqui tem série de informações necessárias para se construir um Tesauro. Tem termos equivalentes, tem termos usados, termos relacionados, termos gerais, né? Cada conceito desse faz com que você tome uma determinada decisão na classificação, na indexação da informação. Aqui errado de ontologia. Mas a ontologia é para identificar identificar o conhecimento dentro de um contexto. Eu vou colocar depois no comentário o conceito de ontologia. Mas você identifica dentro de um contexto aquela informação. Principalmente, ela é muito usada para gestão do conhecimento, onde você vai utilizar a recuperação do conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui da ontologia que a gente fez. A gente usou o software Proteger para poder fazer a ontologia. E a gente tem o uso da ontologia na ciência da computação, ele é muito usado. Ele é um termo, a ontologia é da ciência da informação, mas ela muito relacionada com a ciência da computação, porque ela trabalha com a web semântica, trabalha com a engenharia de software para representar o conhecimento de um domínio de um sistema, facilitando a interoperabilidade do software, no gerenciamento do conhecimento, na criação de modelos claros, conceituais, que ajudam a busca da informação relevante e promove a reutilização do conhecimento. Eu trabalhei com uma ontologia bacana, que foi na PUC Minas. A gente trabalhou com ontologia lá para mostrar assim, dentro do contexto da PUC Minas, qual era o professor especialista em quê. E aí a gente tinha um mapa do conhecimento feito com ontologia para identificar as relações dos professores e quem sabia quem detinha tal conhecimento. Eu vou mostrar para vocês no software aqui como que a gente fez a ontologia. Ela é muito detalhada, né? Não dá para ver assim, mas eu vou mostrar para vocês no software. Esse é um modelo do próprio Proteger, esse é o modelo do software, esse de outro. Então, o que a gente aprendeu ao longo desse trabalho? Que as definições, distinções de cada uma das 6 ferramentas, porque geralmente a gente sabe o que é biblioteconomia ou arquivologia, simplesmente ou por saber que existe uma biblioteca ou por saber que existe um arquivo, sem saber das ferramentas que são utilizadas. Então, as ferramentas
São várias, há seis principais, né, para trabalhar o tratamento da organização da informação e do conhecimento, são essas. Então, nós aprendemos a trabalhar com software também, a distinguir cada uma dessas ferramentas. Isso é importante a gente deixar isso frisado. E essas ferramentas, elas ajudam a melhorar e representar melhor o texto, que no caso é o conceito, né, o objeto que vocês estão estudando. E os maiores ganhos foram a clareza, a organização e compreensão do conteúdo. Trouxe a extração de informações mais relevantes sobre o artigo e forneceu uma estrutura sólida de representação da informação e do conhecimento. Essas foram as nossas referências. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o software que a gente usou. Esse é o CMap Cloud que a gente usou para fazer um mapa conceitual. Esse foi o software TESA que a gente usou para fazer o TESAL. É um software gratuito de uma universidade, esqueci o nome da universidade. Então, aqui, por exemplo, tem documento e aqui tem as relações, né? Os termos relacionados. A relação aqui embaixo aparece em forma de gráfico. E aqui vem a descrição do que é o documento, o termo documento. Esse é um software bem bacana que a gente usou e é gratuito. Vocês têm a oportunidade de colocar, de criar o Tesalvo e deixar ele disponibilizado. Tem a opção de passar ele pro PDF, transformar ele em PDF, em um relatório, que ele gera também o glossário. Agora vai dar. Tem que ir no central. Então, essa é a ontologia que foi criada. O legal é que ela é móvel, ó. Você consegue modificar ela. Deixa eu dar um zoom aqui. O contexto digital é um instrumento da tecnologia que é usado em... Peraí, gente, deixa eu pegar esse outro aqui. Diminuir aqui um pouquinho. Que é usado em... Aumentar. Na automação. Então, você consegue mexer aqui com a sua ontologia e criar uma ontologia bacana com as suas representações. Então, as entidades, nós temos também as entidades, né? Por exemplo, uma empresa, uma indústria ou as pessoas, né, relacionadas no artigo são entidades, ele tem um relacionamento também por entidade. E deixa eu abrir o outro software, outro site, quer dizer. Para mostrar outra forma de diagramação da informação, de representação da informação. Esse outro software aqui, ele parece um pouco com estrutura de placas eletrônicas, de circuito eletrônico. Deixa eu ampliar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Tecnologia, o contexto digital é usado na automação. Aqui, por exemplo, temos a informação, utiliza internet, web, aí tem a catalogação. A catalogação, ela tá vendo? Ela vem para cá, ramifica com automatização, né? Que há a catalogação automatizada. E tem CDD. Tá vendo? É como se fosse cada linhazinha dessa faz uma ligação, como se fosse circuito de placa eletrônica mesmo.
Então é isso, gente. Isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigada aí por ter ficado até agora.